Olá pessoal, o conteúdo que nós vamos aprender hoje é sobre a transferência, a vinda da corte real portuguesa para o Brasil. Fato inédito na história do mundo. Após a vinheta. Olá pessoal, atenção para datas, para os fatos principais aí, para poder entender depois o desenrolar da história. 1806, Napoleão Bonaparte, ele decreta, na verdade, o bloqueio continental, onde ele proíbe todas as nações europeias a comercializarem com a Inglaterra. Portugal não assina esse acordo porque Portugal tinha umas relações comerciais com a Inglaterra. Então era favorável a Portugal comercializar com a Inglaterra. E aí Portugal não assina esse acordo. O ato de Portugal não assinar esse acordo foi um desacato à autoridade de Napoleão. E o que Napoleão faz? No ano de 1807, Napoleão Bonaparte, junto com a coroa espanhola, assina um tratado secreto, Tratado de Fontainebleau, que permitia Napoleão invadir o território espanhol e ocupar Portugal. Nesse tratado dava poderes para a Espanha, depois, se apropriar de parte do território português. No dia 22 de outubro de 1807, Dom João VI, preocupado com tudo isso, ele vai até a Inglaterra e assina uma convenção com Jorge III, rei da Inglaterra. Essa convenção era a permissão da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Essa transferência acontece no dia 29 de novembro de 1807, onde a escolta portuguesa, a frota naval portuguesa, escoltada por navios ingleses, cruzam o Atlântico rumo ao Brasil, chegando no Brasil em 22 de janeiro de 1808. A família real utilizou 8 naus, de acordo com a imagem que aparece no vídeo. O número de portugueses em que embarcaram foi mais ou menos 15 mil. Entretanto, esses números não são exatos. Eles são contestados aí pelos historiadores. Corresponde a 2% da população portuguesa da época. Além das 8 naus, vieram também 3 fragatas, que eram navio de guerra, de acordo com a imagem. Também 3 brigues, como está aparecendo também na imagem agora. Além do mais, 4 navios ingleses fizeram a escolta da família real ao Brasil. Chegando em Salvador, Dom João VI logo assina o decreto que permite a abertura dos portos às nações amigas. Nesta abertura dos portos permite que os comerciantes da colônia pudessem comercializar com outros países. Neste contexto aqui, basicamente, é a Inglaterra. Dom João VI fica em Salvador até 26 de fevereiro de 1808, partindo dali para o Rio de Janeiro, que vai chegar só em março, 8 de março de 1808. Durante o período que a família real esteve ao Brasil, trouxe ao Brasil muitas consequências. Muitas instituições e órgãos e eventos que aqui não existiam passaram a existir por conta da família real. Nós vamos ter aí a abertura do comércio, uma abertura comercial, que é a abertura dos portos, a fundação do Banco do Brasil, construção e reforma dos edifícios urbanos no Rio de Janeiro, dando à cidade uma nova característica, uma nova configuração. Você vai ter também a criação do Jardim Botânico, de laboratórios de química, a presença também de viajantes franceses, cientistas que vieram estudar o Brasil, a formação da Biblioteca Nacional com mais de 60 mil volumes,
a criação do Teatro São João, que depois passou a ser chamado São João Caetano, tudo isso fez parte e foi construído durante o período que a família real esteve no Brasil. Em 1810, o Brasil assina um tratado de aliança e comércio e navegação com a Inglaterra. Esse tratado consistia na garantia de que os produtos ingleses recebessem uma tributação menor em relação aos produtos de outros países. Exemplo, um produto inglês ao chegar aqui era taxado em 16%, enquanto de outros países de 24%. O compromisso com o fim da escravidão, o direito da extraterritorialidade, que era o seguinte: se por acaso o inglês cometesse um crime aqui no Brasil, ele deveria ser julgado somente por magistrados ingleses e de acordo com as leis inglesas. Buscava permitir a construção de templos e cemitérios protestantes, como também a segurança de que a Inquisição não seria implantada no Brasil. A transferência da corte portuguesa ao Brasil fez parte de um plano, de um projeto que vinha sendo estudado desde o século XVI. Tempos em tempos, esse tema era apresentado na corte portuguesa, estudado, mas a ocasião perfeita se dá com as tropas napoleônicas que invadem ali Portugal, ameaçando a coroa portuguesa. A presença da família real no Brasil acalma alguns ânimos de divisão, ânimos de movimentos sectaristas, separatistas, de independência. Havia um projeto aqui pela elite econômica de dividir as províncias em estados, tornando o Brasil um país fragmentado em vários estados, assim como foi na América Espanhola, se transformando em vários países. Dom João VI assina um decreto em 1815 que garantia aí Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, numa cidade chamada Porto, em Portugal, acontece uma revolução armada, violenta, e Dom João VI se vê obrigado a retornar a Portugal, deixando aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro, príncipe regente. Agora, com Dom Pedro aqui no Brasil, parte da elite agrária começa a se confabular em prol de uma separação de Portugal, de uma independência de Portugal, e Dom Pedro I é a figura principal. Sobre isso falarei em uma próxima aula. Aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça.